Bom dia a todos, né? Obrigado, Rossini, aí pela apresentação, né? Pela animação, dar essa acordada no pessoal. É sempre bom iniciar aí a manhã em alto astral, né? Com energia positiva. Isso faz muita diferença para quem está aqui em cima, aí para apresentar aqui o que a gente faz lá no FIDEL, né? E algumas coisas que também são feitas no mundo aí, em termos de ciência, aplicado aí à armazenagem de soja, e nesse tema aqui que é tão grande. Agradeço a Abrapós, né, a frente aqui que está aqui, associada pela oportunidade de estar aqui também, né, à frente esse público tão qualificado, né, tão atento, e que está aqui nesse grande evento. Para falar desse tema aqui, que tem sido uma das nossas grandes motivações em termos de pesquisa, né, como o Rossini definiu aqui, um fantasma, né, chamamos também daquele efeito invisível que a gente não enxerga lá dentro do armazém, mas ele está acontecendo e a gente só fica sabendo lá no final na hora de fazer o fechamento da safra. Então a quebra técnica é um assunto que há muito tempo ele foi até negado, né? Se a gente fosse pensar, isso não existe, isso não, né, não tem certo, tem grão quebrado, tem defeitos. Mas a gente tem visto que é algo que tem que ser considerado, é algo que é muito relevante, que tem que ser observado e manejado aí. Tá? A primeira coisa é conhecer, saber o que pode afetar, pode fazer com que um grão, ao ser armazenado, ele perca mais. A gente está aí comemorando, já começando ali pela palestra de abertura aqui do evento, comemorando uma super safra. É uma safra aí que temos aí mais de 320 milhões de toneladas. Então é um momento para o agro, para a agricultura brasileira de comemoração, números aí bem expressivos em termos de aumento em relação à safra passada, em relação ao histórico que nós temos. Mas quando a gente sabe que produz muito, a responsabilidade ela também aumenta. E isso leva a gente a olhar para esses números gigantes, especialmente na soja aí que nós temos, e saber que, de acordo com os índices que a gente tem verificado, a gente vai perder mais de 40 milhões de toneladas de grãos nesse ano. Então, esse é o desafio, o tamanho do desafio que vocês têm aí no dia a dia de vocês, é o tamanho de desafios que nós que pesquisamos, nós que trabalhamos com qualidade de grãos, temos aí em relação aí a esta safra gigante que a gente está comemorando agora. Então, comemoramos o número histórico, mas também comemoramos e sabemos que a preocupação ela é constante, ela tem que ser observada. Tá? Então, isso piora quando a gente olha para o nosso déficit de armazenagem, que é muito grande. Então, a gente tem falado aqui, muitas palavras, muitas palestras têm abordado esse problema. Isso não é de hoje, isso vem de longe, né? Vem de muito tempo. E a gente não está enxergando no curto, médio prazo, talvez nem até longo, algo que efetivamente vá resolver esse problema. Se a gente fosse verificar a necessidade que a gente precisa investir para atingir isso aqui e o que a gente perde, a gente teria muita sobra de recurso aí. A gente precisa de um valor, a gente gasta dois terços são perdas além desse valor. Então é muito barato investir em armazenagem quando a gente olha as perdas que nós temos aí, que a gente verifica no Brasil. Indo agora para os conceitos, né, para o nosso grão-chave, né, o grão que a gente trabalha aí no dia a dia, tanta pesquisa, e vocês lá dentro cuidando no armazém, né, algo que depois vai virar carne, vai virar proteína, vai virar óleo lá na indústria, é um alimento, é assim que a gente tem que enxergar os grãos. A gente tem algo nobre em nossas mãos que a gente tem que manter aí em relação à qualidade. Então, primeira coisa, geralmente um grão está vivo. Um grão ele tem células capazes de respirar, então por isso é considerado um grão vivo. É claro que dependendo do manejo que a gente fizer na secagem, a gente pode matar esse grão. Aí tecnicamente nós temos um grão pior ainda de conservar. Tá? Vive a preocupação? Sim, porque ele pode fazer a respiração. Mas um grão morto, ele tem uma série de perdas de autoproteção. Então, quando a gente mata um grão com a secagem, com uma temperatura alta, por exemplo, a gente tem uma piora na conservação. E sobre esse tema de quebra técnica,
a piora é bem expressiva, a quebra é muito maior ainda. Tá? Então, né, o Paulo falou ontem aí, a temperatura de secagem, né, por exemplo, é algo que tem que ser muito bem observado aqui na situação. A gente tem que manejar e usar muito bem essa tecnologia que a gente tem. Então, o grão não está morto, ele continua vivo. E se a gente não souber respeitar aí essa vida, a quebra técnica ela vai corromper, vai roubar parte da nossa safra, parte do nosso valor. Tá? Então, já indo agora para as partes de fatores, tá? Eu vou citar alguns dos fatores que estão relacionados aí à questão de quebra técnica. Não vou esgotar o assunto, então não vou ser todos, mas eles têm 6 fatores que são muito importantes, que eu considero muito importantes dentro dessa quebra. Quando a gente fala em quebra técnica, tem uma série de conceitos, tem uma série de confusões também. Tá? O que eu estou considerando quebra técnica aqui? É a perda de massa, a perda de matéria seca durante o armazenamento de grão, né, que não seja causado por inseto, por qualidade de grão, nesse sentido aí. Perda de massa, armazenei, quanto ele está pesando ao final. Aí essa massa ela é consumida especialmente pelo processo de respiração, né, que é demonstrado quimicamente através dessa reação química, onde tem a reserva, a glicose, mais o oxigênio, e que vai liberar CO2, liberar gás carbônico. O gás carbônico eu comparo sempre à inflação. Né? Realmente o grão ele está perdendo valor dentro do silo. O grão está evaporando. Né? Coloquei essa seta ali e ela tem sentido, né, de mostrar que realmente o grão está indo embora. Então, parte do que era óleo, parte do que era proteína, está deixando de ser e está virando gás. Além disso, nós temos um fator essencial para a conservação, que é a umidade. Então, uma vez que eu tenho uma reação que gera água, eu estou dizendo, esse grão vai ser pior conservado daqui para frente, porque eu tenho umidade, eu tenho água aqui que vai participar de reações aí, químicas, bioquímicas, de degradação do grão. Além disso, essa água, ela muitas vezes ela pode ser dispersada para o ar. Então, ela se soma à quebra já verificada na liberação de CO2, por exemplo. Então, a quebra de umidade é uma coisa, a quebra técnica é outra. Mas aqui na quebra técnica também soma parte de massa de água que o processo respiratório vai liberando para o ambiente. E nós temos algo aqui que é crucial, que é o calor. É o calor que é gerado, que vai cada vez mais aumentar a quebra técnica. Então, temos 2 fatores-chave que vão acelerar ainda mais o processo de quebra técnica. Um deles é a água e o outro é o calor. Então, 2 fatores que também interferem muito na questão de quanto eu vou perder durante a armazenagem. Além disso, né, especialmente o Marcelo tem trazido, né, um segundo viés associado aqui à reação na presença de oxigênio, que é a oxidação do óleo. Então, o óleo, à medida que ele é oxidado, ele também é degradado, ele também consome matéria seca, liberando também gás carbônico e também água. Não gera calor, não é uma reação isotérmica, mas ele tem perda de conteúdo, perda de material que nós queremos levar para a indústria e transformar em óleo. Então, isso tem que ser considerado dentro do processo. É isso que explica, por exemplo, que um grão morto, muitas vezes, ele continua perdendo massa, porque não está respirando, porque já não tem mais célula viável para respirar, que é o necessário. Mas ele tem outras reações que continuam acontecendo e piorando aí a situação de perda, a situação de quebra técnica do grão. Então, esse é o processo. Quando a gente remove, né, aí nós temos um processo que não é com oxigênio, é um processo anaeróbico. Então, por exemplo, a silagem. Né? Quando a gente faz a silagem, não é silo bag, tá, pessoal? Estou falando de silagem aqui, por isso que tem essa foto. Mas quando a gente tira ou remove o oxigênio, eu posso ter uma outra reação que também produz aí no seu processo gás carbônico. Então, parte do grão continua evaporando, embora seja 3 vezes menor, se a gente comparar com a respiração. Produzimos aqui algo novo que não tinha na outra reação, que é o álcool, né? E seus derivados, cetonas, aldeídos, outros compostos voláteis, que conferem um cheiro característico de algo que fermenta, de algo que fermentado. Então, uma reação que também acontece dentro do silo.
E por isso que tem aquela recomendação lá que a cada 40 dias a gente faça uma aeração só para interromper esse processo que pode acontecer. Esse processo ele é muito mais intenso quando ele tem alta umidade. Grão seco não fermenta tanto, embora possa fermentar. Tá? Então, a gente não está seguro da não fermentação quando tem grão seco. No entanto, reduz muito a chance da ocorrência desse processo. Além disso, produz calor, embora aqueça 30 vezes menos. Então, aquece menos, é uma reação menos agressiva do ponto de vista de perda de aquecimento, de liberação de CO2, mas é uma reação que é importante, faz parte do dia a dia. A gente também tem que manejar, por exemplo, fazendo uma aeração. Né? Imaginei que tem uma condição muito boa, esfriou, consegui resfriar o silo, mas periodicamente lá eu tenho que fazer uma aerada nesse grão para que ele não fermente. Tá? Então, como a estrutura é grande, os volumes são grandes, lá no meio do silo pode haver fermentação, mesmo que não seja um sistema hermético fechado. Tá? Então, isso acontece muito na prática. E tem sido intensificado pelas características dos genótipos atuais de serem mais moles, mais macios e compactarem mais durante o armazenamento. Então, a gente tem situações de mais anaerobiose ainda. Então, quando tem compactação, mesmo grãos secos, atente um pouco mais, porque pode estar tendo fermentação do grão, tá? E que também consome matéria seca. Dentro da reação da respiração, nós temos uma consequência bem grave, que é o chamado autoaquecimento. Você tem algo vivo que produz calor, eu tenho algo que vai se alimentando e vai se aquecendo. Lá no início eu tenho o grão, está estável, né? Vamos imaginar aqui, na prática, aí 20 graus. Mas daqui a pouco ele está respirando, está produzindo calor. Pouco calor, menos do que um grão que estivesse a 30, mas ele está produzindo lentamente o calor e esse calor está sendo acumulado. E se a gente não observa essas variações de temperatura, daqui a pouco tem ali 25, né, 26. Isso tem gente que já é o início da situação, né, especialmente em regiões como essa. E aí começam a aparecer outros agentes metabólicos, né, como micro-organismos psicrófilos, aqueles que estariam lá na baixa temperatura, ainda no 20, no 22, vai começando a chegar aos mesófilos, e esses se associam aos grãos, e aí começa a ter inseto, começa a ter ácaros, que também estão se aproveitando daquele grão, que são potencializados, aí, catalisados pelas reações aí que estão acontecendo. E esse é um processo que vai cada vez mais se alimentando, né? Depois lá uma das alternativas para conter esse processo é o que o Gonelli vai falar depois aqui, a aeração. Né? Então, nós temos que agir lá no início dessa reação, senão eu vou chegar aqui na fase final, né, que a gente conhece como autocombustão, quando o grão queima, quando o grão pode até, né, pegar fogo se for o caso. Então, geralmente ele vai para um grão queimado, que é o defeito que desenvolve. Então, isso vai se somando. Lembra que eu falei que tinham algumas reações que continuavam acontecendo aí, mesmo a 45, 50, 60 graus? É o momento que o grão começa a parar de respirar, mas ele continua oxidando, continua degradando. Aí são reações aí exotérmicas que acontecem, que acumulam calor e mais calor e mais calor. E a gente sabe que depois dos 40 graus, aí fica muito difícil conter o aquecimento. Muitas vezes é só descarregando o silo, movimentando o silo dessa forma. Tá? Então, tudo aí processo da respiração, processo que consome matéria seca, que causa perda mensurável, perda de peso do início para o final da safra, do início para o momento da expedição. E vai chegar em situações como essa aí, é claro que é uma situação bastante drástica, né? Mas é a expressão visível, eu estou enxergando a respiração acontecer. Eu estou enxergando o calor ser liberado aí. Né? Então, são pontos extremos que, se a gente não agir lá no início, eu vou verificar, muitas vezes na prática, né? Aqueles silos aí, todo carbonizados, às vezes tem que cortar o silo, tem que entrar com o carregador lá para poder agir. Tudo isso muito associado também ao segundo fator, né, o fator umidade. Um segundo fator como... aqui eu não listei por ordem de importância, tá, pessoal? Mas eu comecei pela respiração porque é aquilo que explica tudo que a gente está falando. Então o grão respira mais, o grão perde mais matéria seca. O grão está mais úmido, ele também perde mais matéria seca. Esse aqui é um estudo que a gente já apresentou, né, no último evento, mas é um estudo que tem uma série de genótipos aí que fazem parte e que a gente simulou, né,
umidades mais próximas do que a gente enxerga na prática, lá no 13, 14, quando a gente discute lá, é 14, é 14, é 14. Né? Esse é o número que eu digo. Antes de tomar a decisão, dá uma olhada para essa tabela aqui. Aqui é fácil da gente verificar que rapidinho, né, numa situação de alta temperatura, eu vou estar ultrapassando o 1% que a gente vai do 14 para o 13. É por isso que a gente chama aquela técnica daquela perda, né, invisível, que eu não estou enxergando, mas está acontecendo. A água, a gente dá tanta importância, por quê? Porque a gente bota no equipamento e enxerga. Né? A quebra técnica não, eu vou só saber lá no final do processo de armazenamento. Então, volto a dizer da importância da gente pegar esses números, fazer cálculos na hora de tomar a decisão. Armazenamento, venda imediata, não precisa ser capa 13, vende com 14. Alguém vai se incomodar lá na frente, quem comprou. Né? Agora, passou aí de 45, 60 dias, a perda ela supere muito aí o fictício, né, vou dizer assim, ganho com 1% de água. Né? Porque eu vou gastar mais em aeração, vou gastar mais em outros manejos, de transilagem, porque esse grão vai respirar mais. Né? Voltando para o item 1 do que a gente já conversou aqui. Então, umidade ela afeta diretamente a taxa de perda, que ela pode variar, né, lá do 0,25 numa condição de boa temperatura, 20 graus, né, até chegar aqui no dobro, 0,42 no grão a 14 graus. 2 pontos de umidade está dando o dobro de perda do bitinho. Quando a gente vai para climas extremos, temperaturas aí, né, no Maranhão, por exemplo, a gente não vai falar em 20 graus, a gente vai estar falando 35, 40 graus. Né? Quem vive essa realidade sabe o quanto é ainda mais difícil, né? Porque armazenar não é simples, armazenar não é fácil. A responsabilidade é muito grande. Mas quando a gente vai para 40 graus, a gente potencializa o efeito da umidade. Então, a gente vai sair lá do 0,34 e para um 0,80. Isso aqui é perda mensal de massa. 0,80% do meu grão está evaporando a cada mês numa situação de 14 de umidade, 40% de temperatura. Então, o grão está indo embora, a massa está indo embora. E 0,8% aí, ontem fizemos aí, o José Carlos deu uma conta rápida para uma discussão que a gente tinha ali, 0,5%, dava alguns milhões para uma cooperativa do tamanho da Como, por exemplo. Mas a gente sabe quanto isso significa por mês aí, né, para as unidades de vocês aí também. Então, umidade, sim, fator essencial. Umidade, diferente da respiração, ela é uma decisão técnica. Então, na hora de decidir qual é a umidade para armazenar, eu estou decidindo também quanto eu vou perder. Se eu vou perder 0,25, se eu vou perder 0,40, se eu vou perder 0,80. Ou se eu vou perder lá no final da safra, né, no final do ano, né, imaginando uma safra longa, um armazenamento longo, quase 10% da massa de grão. Isso considerando grãos com qualidade padrão. Quando a gente começa a falar em grão mais avaliado, mais fermentado, mais picado, a gente vai estar falando em números muito maiores que isso aqui. Então, eu vou mostrar depois ali, quando a gente falar de defeitos, a gente vai ver um grão com defeito, especialmente aquele que já passou para o nível ardido, por exemplo, ele quebra 5 vezes mais matéria seca. Então, pega isso aqui e multiplica por 5, para ter uma ideia, né, cada grão avaliado que a gente tem dentro do sistema. Então, quebra técnica, umidade, uma questão técnica, uma questão de escolha. Né? Não adianta teimosia, né? Uma coisa que a gente bate muitas vezes, discute. Aqui que está a conta real, né? Não é 1% de água. Então, a gente precisa mudar o pensamento, precisa ir além desse pensamento, né, que a gente levou muito tempo aí. E eu vejo esse movimento acontecendo, eu vejo muita gente falando, olha, mudamos o manejo, né, tem a soja aqui que vai ficar 60 dias, você ficar um pouco mais, tem que vai ficar 100 dias, tem que vai ficar aí um ano armazenado. Aí a estratégia é bem diferente, ela tem que ser pensada pela condição. Além disso, esses aqui são parâmetros médios. O que a gente tem percebido também? Tem genótipos que têm uma variação de mais de 10 vezes em relação à quebra do que outros genótipos.
Então, além da umidade da água, né, do volume que a gente tem, que a nossa capacidade que é insuficiente, nós temos genótipos que estragam muito mais água. Genótipos que são mais desuniformes. A gente discutia lá ontem no programa Grão Seguro a importância de conhecer genótipos, de entender que a nossa soja ela é diferente do que ela foi 10 anos atrás. E a gente sabe que é algo que não volta, é algo que vai seguir assim. Eu diria assim, a tendência é piorar nesse sentido aí. A gente tem buscado produtividade, esquece a pós-colheita, ela não tem a importância que merece muitas vezes. Isso é importante produzir, mas a gente pode perder isso lá depois. Tá? Então, esse é algo que a gente tem visto aí muito nos genótipos modernos, uma discrepância muito grande de capacidade de ser armazenado que outros. Tem genótipos que a gente já começa a entender que não dá para armazenar mais que 90 dias. Tá? Então, essa é uma diferença que a gente vai... Daqui a pouco a gente vai ter esses resultados mais publicizados aí para mostrar para vocês também. Aqui é um diagrama que a gente criou específico para a soja, né, em relação a, mais uma vez, de risco de deterioração em função da umidade. Né? Então, condição Brasil, onde é que a gente está? A gente está nessa faixa aqui, ó, nesse pedacinho aqui, que a gente tem para armazenar bem. E qual é que é a umidade? É 14? Não, a umidade é 12 abaixo. Né? Se a gente quiser conservar bem, com baixo risco de deterioração, é na parte verde ali. Ali na parte amarela já começa a ter algum início de crescimento fúngico. E aí na parte laranjada, crescimento fúngico bem muito intenso, e na parte vermelha, perdas muito intensas. Então, essa é uma forma aí da gente tomar decisões, decidir qual é a umidade a gente vai aí armazenar o produto, né, em função da nossa temperatura. Né? Não dá para desconsiderar também a associação dos dois fatores principais que a gente tem aí. Aqui mostrando também um pouco em relação à umidade, o efeito dela em relação à quebra técnica, isso que é um fator de perda, não é percentual, né? Quanto perde a mais ou a menos em relação ao outro, mas a gente vê que esse é o grão que muitas vezes a gente está lidando lá quando chega na umidade. É um grão que tem uma altíssima taxa de perda, de deterioração, de quebra técnica. Então é um grão muito instável, um grão que rapidinho estraga muito. Por isso que não pode ficar em cima do caminhão, não pode ficar guardando a moeda para outro dia, porque é um grão que perde muito. Aí uma semana, 4, 5 dias, a gente tem uma perda aí enorme dentro do nosso armazém, quando tem grãos com alta umidade assim. Então, precisa segurar pelo menos um ciclo pulmão. Essa é a forma de manejar aí esse grão. E à medida que a temperatura vai aumentando, né, a realidade é muito enfrentada por muitos, 38 graus, 26 graus, né, a gente vai tendo efeito ainda mais intenso, ainda maior. Tá? Então, nós precisamos agir com mais inteligência, mais estratégia. Então, esse é um diagrama que a gente criou também, agora pensando em auxiliar. Ali ele está de 100 em 100 dias, mas a gente vai fazer uns 50 dias, 60 dias, né, por meses, que fica mais fácil de aplicar na prática. Mas ele dá uma ideia. Se eu quiser armazenar por 400 dias, qual é a umidade? 10,5, 11,5 de umidade. Uma condição de clima no Brasil, por exemplo. Se eu quiser armazenar por um ano, eu vou ter que ter grãos aí que podem até chegar a 14, mas a temperatura tem que estar lá embaixo, 13 graus. Então, eu tenho que começar, né, tomar essas decisões de forma muito mais inteligente nesse sentido. E aí, é claro, tem situações aqui que a gente vai enfrentar também, de grãos que têm alta umidade, não é grão que vai ficar muito tempo. No extremo dessa tabela aqui, a gente está falando em 3 dias de armazenamento, né, chegando aí até 100 lá na outra ponta final. Então, a gente precisa tomar a medida técnica em função do tempo que eu preciso armazenar. Alguns já têm feito, alguns têm me comentado fazer isso, mas não é todo mundo que faz. Ainda a gente olha para a iene e olha para os 14%. Não é assim que se armazena bem, não é assim que se perde pouco. Se eu quero perder pouco, eu tenho que adotar o que a ciência tem nos mostrado. Então, uma tabela que pode ser útil para vocês, que a gente desenvolveu lá em Pelotas, para auxiliar na tomada de decisão nesse sentido aí.
Um fator 4 aqui, algo que é bastante importante também quando se fala em quebra-técnica. E a gente tem estudado mais lá em Pelotas, tem uma tese, uma dissertação de mestrado, né? Começou lá pelas provocações de Ronaldo, né? Sempre mostrando a importância desse tipo de defeito, desse tipo de grão no meio do grão, e é uma realidade que é enfrentada por muitos. Esse ano, né, foi um dos campeões de fotos que eu recebi aí de pessoas, ó, como é que está chegando aqui, professora, a nossa sogra, né? Então, a gente tem tentado entender quanto esse problema, né, esse grão imaturo, né, alguns esverdeados aí, eles contribuem para a quebra técnica. Né? Então a gente foi investigar, foi medir, está armazenando o grão lá por um ano, um grão esverdeado, um grão sadio, mistura dos dois, grão separado, grão inteiro, para poder entender um pouco mais quanto isso contribui para a quebra técnica do Brasil, que a gente vê aí. Né? E a gente verificou, por exemplo, que esse grão aqui, ele tem taxa respiratória lá que o equipamento nem mede, né? Um grão com 30% de umidade, dá acima de 12.000 ppm, por exemplo. Enquanto um grão também úmido, né, mas maduro, vai ter valores bem abaixo, até eu diria de 2.000 ppm ali. Aí são de amostras diferentes, mas fica aí na volta dos 1.000 e pouco ppm. Então a gente está falando aqui em pelo menos 6 vezes maior a quebra técnica naquele grão do que no grão maduro. Tá? Então, de novo, é um grão ruim, é um grão difícil de separar, é um grão que causa desconto, é um grão que tem problema. Mas se eu quiser minimizar e saber perder pouco com esse grão, eu vou ter que tratar diferente. Então, é um grão mais estável, é um grão que respira muito, e respirando muito perde muita matéria seca. Tá? Então, é um estudo que está na fase já intermediária, inicial, a gente vai ter muito mais resultado aí na sequência, mas é um grão que tem um metabolismo diferente. Além de ter o aspecto ruim, não conseguir separar, a gente sabe, quando bota no cílio, estraga muito mais. Aqui está a explicação, metabolismo muito mais intenso. Aqui uma foto que foi cedida pelo José Carlos, né? Dizendo, ó, o que eu faço com isso aí? Que eu não consigo mostrar, né? Mesmo com os amostradores lá que foram desenvolvidos lá com a Caramuru. E além disso, esse grão, quando chegou lá na unidade, botava no equipamento, né? É um grão que estava seco, 13% de umidade. Então, então está resolvido, né? Ele tinha 30%, respirava 6 vezes mais nesse sentido aí. Então está resolvido. A gente vai ver que não está resolvido não, porque mesmo depois de seco ele continua perdendo mais. Tá? Então, mesmo seco, ele vai aí potencializando os seus efeitos. Um outro fator que é importante é a questão da qualidade. Grão ruim não se conserva bem. Né? Grão ruim tende a piorar. Né? Essa é a situação. O grão bom se conserva muito mais, é muito mais estável, né? Mas a gente sabe que tudo é uma consequência. E aqui a gente vê, né? Ele tem um grão sadio, ele pode fermentar, depois o próximo passo é arder, depois o próximo passo é queimar. Tá? Tudo isso leva à quebra técnica, que a gente vê que um grão, por exemplo, queimado, ele queima, respira metabolismo em torno de 500% a mais, ou seja, 5 vezes mais do que um grão sadio. Tá? Para chegar lá, ele tem que ter respirado muito, tem que ter queimado muita matéria seca, e essa vai ser a expressão visual. Aí é o momento que eu consigo enxergar, aí já não é invisível, aí começa a ser visível à medida que eu começo a abrir o grão, né, ou fazer a classificação do grão. Tá? Então, tudo aquilo que a gente falou, aqui está expressado na forma de defeitos. E é isso que acontece geralmente. A quebra técnica ela está associada a uma quebra de qualidade. Qualidade que vai ser somada ao percentual de massa que foi perdido. Discutimos ontem, né, galera? A questão que, além da quebra que a gente tem, isso aqui vai ser descontado do grão. Então, eu tinha um grão que estava bom, começou a ser perdido, pesa menos, e lá no final ele tem o desconto do defeito. Então, tem a quebra de qualidade também dentro dessa conta aí que vai fazer parte do processo. Tá? Então, além disso, olha aqui, um grão sadio, comparado em relação à massa, fermentado, pesa 3% a menos.
Tá? Então, defeito também, como eu falei, é uma expressão da quebra técnica que está acontecendo. É um momento que o invisível é enxergado. E aí a gente começa a dar um pouco de importância. Só que aí o que aconteceu? Passou o momento da decisão. É um momento que eu já perdi, não tem como voltar atrás. Tá? Então, são teores que, consequências que acontecem. Além de ter, né, essa quebra de 7%, de novo, mais desconto de defeitos. Tá? Então, é tarde, é um momento que a nossa decisão falhou. Falhamos tecnicamente quando chegamos nesse ponto aí. E aí, então, como eu falei, grão seco, agora estava imaturo, sequei, está estável. A gente viu que o grão imaturo, ele continua, mesmo seco, nesse caso é 13%, queimando mais matéria seca. Então ele quebra, essa aqui não é por cento, é fator de compactação. Então se a gente pega a melhor condição, que foi numa temperatura, num grão maduro de 40 graus, por exemplo, ele vai se somando além desses 40 graus. É uma leitura de uma taxa respiratória bem basal, bem básica, lá, um pouquinho acima da temperatura da condição atmosférica, e depois vou chegar em alguns milhares de ppm lá para frente. Mas o grão imaturo, ele, no mínimo, o dobro a mais de quebra ao longo, né, da situação. Então, não é um grão estável, não está resolvido o problema mesmo seco. Vai estragar mais, vai queimar mais matéria seca e vai perder mais. Tá? Então, é um fator que tem que ser considerado. E o que acontece aqui, né, voltando à situação do Paulo ontem? É manejo de secagem. Esse é um grão que eu vou ter que tratar diferente para tentar perder menos, secar em temperaturas menores. É claro que o que a gente está vendo, né, isso já mostra também em alguns trabalhos aí. Nessa faixa de temperatura aqui, eu tenho também aqui não, mas aqui uma boa retenção de clorofila. Então também tem que ver qual é a prioridade nessa situação aí. Tá? É um trabalho que a gente está em andamento. Em breve a gente vai estar também mostrando a vocês aí mais resultados aí sobre isso. Tá? Mas temos que cuidar. E aqui, já indo, né, para a parte final aí da nossa apresentação, nosso tempo já quase passou, né? Está chegando perto. Né? Algumas recomendações que a gente faz, né, para poder reduzir um pouco essa quebra técnica. Tá? Então, começando por uma secagem adequada, né, a gente viu aqui que grão mais verde, por exemplo, eu vou ter que secar com temperatura menor. Essa é a forma de eu fazer que ele perca menos massa durante o armazenamento. Eu não trouxe resultados aqui, mas geralmente secagem mais intensa leva a maior taxa também, mostrei um pouquinho ali, metabólica de perda de grão sadio também. Tá? Então, é maior ou igual esse tipo de situação ali. Saiu ali do 1, mais ou menos foi para 1,5. Então, 50% a mais, não é pouco, de quebra técnica, quando eu seco faço o grão atingir uma temperatura muito alta. Aquelas temperaturas que eu mostrei são temperaturas de massa, não temperatura de ar. Tá? Então, independente do nosso sistema, a gente consegue aplicar. Então, se o grão atingir aquela temperatura, vai ter aquele efeito. Além disso, qual é que é a umidade para conservar a soja? Né? A gente fala, bate, discute. Se a gente quiser ter uma excelência técnica, a gente vai estar falando de 12 para baixo. Não é nem 13, que a gente estava falando lá na IN colocar. Para limpeza eficiente, uma coisa essencial, né? A gente sabe que grão sujo é problema. Se armazena mal, tem fungo, tem pontos de aquecimento. Tá? Então, é coisa básica, isso quase não precisaria nem falar aqui para vocês. Você sabe que tem esse efeito aí. A gente sabe que impureza geralmente tem mais água que grão. Às vezes o dobro de água do que o grão. Tá? Então, é muito importante isso aí. Algo que nós temos dificuldade na prática de fazer, que é a segregação. Tá? Então, um projeto de excelência, né, falamos ontem lá no programa, ele precisa ter capacidade de segregar material. Eu tenho que ter um silo para o produto ruim, eu tenho que ter um silo para o produto médio, tem que ser um silo para o produto top em termos de qualidade. Se eu misturar tudo, eu vou ter, na média, tudo
para mais ruim, né? Eu diria assim, nesse sentido aí. Então, segregação é ponto-chave. Se eu quiser saber quanto vai durar meu grão, ter um controle da quebra técnica adequado, eu vou ter que segregar produto. Produto diferente se comporta de maneira diferente no armazenamento. Carregamento por terços, né? Aquela questão, muitos já têm usado aqui, isso é uma coisa muito boa. No início, aí, quando a gente falava, muitas vezes o pessoal, mas isso não vai dar diferença, gasta muito tempo de elevador. Mas muita gente aqui, a grande maioria, eu diria, já está usando. Chegou no terço, quebra o cone, passa para a limpeza de novo, tira o centro. Isso dá muita diferença no manejo. E dá muita diferença também na quebra técnica. Uso de exaustores, né? Também, falamos ontem, tem algumas coisas que são básicas hoje no silo. Na década de 70 a gente fazia silo sem aeração, por exemplo. Mas hoje, se eu fizer um silo sem aeração, é um erro técnico de projeto grotesco. É a grande medida que eu tenho. A mesma coisa, termometria. Temos que ter um sistema de termometria eficiente. Hoje eu digo assim, teria que ser digital, um digital bom, não é qualquer digital que funciona, mas muito melhor do que os sistemas que a gente já teve. Uso de exaustor eólico, algo que elimina o calor. A gente já mostrou o trabalho lá com o pessoal da Circular, que a gente fez lá com o Cotrijal, bons resultados no desempenho de conservação, de horas de aeração necessárias também. A gente sabe que tem outras pesquisas e tal, mas o nosso resultado sempre foi esse. Então, algumas coisas hoje são básicas no silo. Começa por uma aeração, termometria adequada. Já estamos começando daqui a pouco a dizer assim, tem que ter CO2 também, a medição de CO2, é algo que consegue prevenir 5, 6 semanas antes a ocorrência do aquecimento. Então, temos que pensar em tecnologias como essas também. E aqui, tanto que eu incluí tecnologias inteligentes, tecnologias que consigam prever perdas, não só que vai aquecer o que está quente, tecnologias que induzem a mudanças técnicas. Para isso, já a gente começa a enxergar, se a gente andar por aqui, a gente vai ver tecnologias assim nesse evento. Tecnologias que dão inteligência técnica à operação. E a gente viu e discutiu, o Paulo abordou muito bem hoje, o ganho que tem a automação, o ganho que tem um controle que minimiza o erro. Claro que tem que ter o acompanhamento do profissional, tem que ter, como todo sistema, mas isso tende a melhorar muito o desempenho global da unidade. Além disso, manejo de geração. Esse aqui nem vou entrar, porque eu apareço depois, mas é algo que faz muita diferença na qualidade, na quebra técnica, na eficiência de toda a unidade armazenadora. Então, é algo essencial nesse sentido aí. E aqui, para finalizar, vou deixar uma pergunta para vocês, dentro desse tema aqui: quantas toneladas a próxima safra vão se perder? Ou vão ser salvas aí por vocês, pelas decisões técnicas inteligentes que vocês podem fazer? Como eu disse, quebra técnica existe, é um problema grave, é um problema que pouco enxergamos, mas eu percebo que tem tido uma mudança de cultura, o pessoal está entendendo um pouco mais, está começando a estudar, testar, e está vendo resultados muito interessantes aí. Então, estamos evoluindo, mas a gente pode evoluir muito mais. A quebra técnica, ela é inevitável em sua totalidade, mas em níveis aí de maiores do que 0,3 ao mês, já é decisões equivocadas. Então, vamos tomar boas decisões para que não aconteça isso. Aqui deixei os meus contatos. A gente criou um grupo aqui para está propondo a criação de um fórum via WhatsApp, para que a gente consiga unir a parte acadêmica, que é a nossa parte, a de vocês, que é a parte técnica. Isso a gente já tem buscado aí com muitos parceiros que a gente tem. É só ver as pesquisas que a gente tem feito nos últimos tempos. A gente tem buscado atender as demandas aí da cadeia produtiva, da cadeia de pós-colheita como um todo. E a ideia desse fórum é que a gente faça aí uma discussão, que a gente compartilhe experiências que estão vivendo em cada safra e também possa contribuir com pesquisa que a gente está fazendo. Dentro desse grupo também, a gente, à medida que vai publicando novas pesquisas, a gente vai compartilhando com vocês lá nesse sistema, para poder ter essa aproximação necessária. Algo que é importante também aqui, só bem rapidamente, tem lá
Aí já tem alunos aqui, muito bom, né? Fiquei muito feliz nesse processo seletivo, que é o mestrado profissional. É um mestrado que é gratuito, que não tem custo, né? O custo é o deslocamento de Pelotas. Só que como é profissional, os profissionais podem fazer projeto dentro da sua própria empresa, dentro da sua própria realidade, né? O que a gente busca no mestrado profissional? Que vocês vão para a universidade para resolver o problema de vocês, não o nosso. Né? Então venham lá buscar ajuda, venham buscar essa parceria. Né? Tem basicamente 4 encontros anuais, né? Então não tem aula toda semana, como no mestrado acadêmico. E aí temos tido boa experiência. Nunca esquecendo, né, que a gente está aí dentro desse sistema, é um mestrado que, na sua essência, ele é ciência e tecnologia de alimentos, e por isso que a gente diz, grão é alimento, não a gente não pode enxergar só como commodity, tá? Armazenando o que a gente come todo dia. Então, dentro das linhas de pesquisa, uma delas é pós-colheita de grãos, tá bem? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Foi um prazer ter estado aqui com vocês na manhã de hoje. Muito obrigado.